Olá, estamos iniciando mais um programa Além do Visível. Sejam muito bem-vindos novamente. Eu sou Fernando Vidia e estou aqui para falar hoje sobre mediunidade. Vamos falar mais um pouco sobre esse tema maravilhoso, porém, alguns aspectos diferentes. A gente vai falar sobre os desafios e as bênçãos da mediunidade. Já está curioso, está curiosa para saber mais? Então fica comigo aqui até o final que a gente vai entender melhor o que é esse desafio, o que é essa bênção, o que a gente pode fazer com esse dom todo, né? Então assim, médiuns sensitivos, paranormais, todo mundo é, porém, em um grau diferente. Às vezes, pessoas que podem não se considerar médiuns sensitivas só não têm essa percepção da mediunidade que faz parte dela, porque está num grau pequeno. A gente vai entender que o médium ele é como uma antena, com o poder de captar energias e de emitir energias também. Então, todo mundo tem mediunidade, todo mundo pode captar energia, todo mundo pode emitir. Mas o médium com uma mediunidade mais aflorada ou mais ostensiva, como a gente também pode chamar, ele tem uma sensibilidade maior para essas captações e para essas emissões ele pode desenvolver também a percepção para entender como que ele pode utilizar favoravelmente essa própria energia universal para trabalhar com a mediunidade em aspectos de cura, emissões de energia, em benefício a outras pessoas, por exemplo, né? Mas vamos entender um pouquinho melhor quais são os desafios de tudo isso, porque ninguém vem com mediunidade por acaso. A mediunidade, ela faz parte de nós, quando nós estamos falando de uma mediunidade também mais aflorada, né? E nós vamos nos concentrar mais nesse aspecto, inclusive, aqui. Mas ela faz parte de nós como uma oportunidade de resgate kármico, sobretudo. Falo que mais de 99%, não 100%, mas mais de 99% dos médiuns aí, eles trazem essa mediunidade como uma oportunidade de reparar os seus karmas, resgatar suas pendências, acelerar o processo evolutivo. E aí vem o desafio, né? Porque como uma antena altamente sensível, o médium, ele acaba entrando em contato, em sintonia e percebendo essas energias ao redor com maior intensidade. E daí que podem vir algumas sensações ou percepções bem desagradáveis, né? Então, eu gosto de falar do médium esponja. Eu separei uns tópicos aqui para a gente entender muito bem. E o médium esponja é aquele que pode entrar num ambiente e ele capta as vibrações daquele ambiente, começa a passar mal. Então, quem tem mediunidade, uma sensibilidade um pouco mais aflorada e já teve essa percepção, né, de ao entrar num ambiente e começar a ter umas sensações estranhas ali, uns arrepios, sabe do que eu estou falando. E às vezes, ao sair de determinado ambiente, ou até de uma interação, de uma conversa com uma outra pessoa, pode sair com aquela sensação de peso, uma sensação de estar carregado. Às vezes está carregado de energia, mas às vezes o estar carregado pode ser que está arrastando consigo presenças espirituais que estavam no local ou com a pessoa com quem interagiu. Então o médium ele tem um certo magnetismo que acaba puxando para si, atraindo para si, em alguns casos, essas energias e até mesmo as presenças espirituais. Não raro são os casos em que os médiuns estão passando por um determinado local e por esse magnetismo, né, ele começa a atrair as presenças espirituais desse lugar. E já houve uma situação, por exemplo, em que eu participei de um tratamento espiritual de uma pessoa e tivemos a oportunidade de falar com uma dessas entidades que foram arrastadas por um médium. E ela simplesmente disse assim, durante esse processo de doutrinação, durante esse processo de diálogo, ela falou: eu estava quieta no meu canto. E essa pessoa passou e eu simplesmente fui induzida a acompanhá-la. Eu senti uma força me puxando e por isso eu estou aqui. Eu estava junto com ela por isso. Então só por aí vocês veem que pode ser desafiador lidar com esses processos, mas existem formas da gente poder se harmonizar. Por enquanto vamos nos concentrar nos desafios, porque trazer consigo essas presenças espirituais são invisíveis, a gente não sabe o que está lá, a não ser que a nossa percepção mais aguçada, né, deixe isso mais claro para nós. Mas pode trazer um pesar, um desgaste, então pode trazer essa sensação de vampirismo energético. Esse é o próximo ponto que eu quero falar aqui. Esse vampirismo energético, um cansaço muito grande, simplesmente por a gente estar numa rotina que a gente já está habituado. Porque a questão não é a rotina em si, mas as energias com as quais nós tivemos contato, as presenças espirituais também.
Então, o médium ele tem que se cuidar, ele tem que se purificar energeticamente, ele tem que se limpar. Eu falo, o médium tem que aprender a fazer banho de ervas, tem que aprender a fazer meditação com chama violeta, que é uma meditação maravilhosa de purificação de energias, dentre outras práticas e técnicas que a gente pode aprender para se limpar energeticamente. Mas eu falo que se a gente aprender a fazer um bom banho de ervas e trabalhar com meditação com a chama violeta, a parte energética a gente consegue já equilibrar melhor. Tem alguns casos mais intensos que a gente vai precisar de uma ajuda externa, tá? E os encaminhamentos a gente precisa ter técnica para poder realizar. Ou seja, o que são os encaminhamentos? É direcionar as entidades espirituais que podem estar conectadas a nós, né, para locais adequados para a continuidade do processo evolutivo delas. E, dependendo do caso, essas presenças espirituais vão precisar de um tratamento, né, emergencial ali, com auxílio até de uma equipe espiritual de resgate, uma equipe socorrista. E por isso, médiuns experientes, terapeutas holísticos, grupos espiritualistas que trabalham já com essas equipes espirituais conseguem auxiliar. E aí é importante ir em busca desse tipo de atendimento. Eu, por exemplo, trabalho com uma equipe espiritual, eu chamo carinhosamente de staff. Então o staff está sempre ali comigo, né, para poder me auxiliar nos atendimentos, para a gente fazer os encaminhamentos, trabalhar nesses processos de limpeza energética e de cura durante os atendimentos. Então, é importante que a gente, é claro, né, tenha a consciência da nossa condição mediúnica, e nem sempre isso é fácil, a gente vai descobrindo isso por vezes na prática, ainda mais se a gente não nasceu dentro de um núcleo familiar, por exemplo, com uma vivência espiritualista. Então pode ser que a gente ainda tenha que descobrir muitas coisas com a vida, através de pessoas, oportunidades que vão surgindo para o nosso aprendizado, né? Então a gente tem que se adaptar, e esse é outro ponto, né? O médium, ele tem que se adaptar, ele tem que entender que a mediunidade dele carece de um desenvolvimento, porque é como uma faca, a gente tem que aprender a usar a faca para a gente não cortar o dedo, correto? A mediunidade é uma ferramenta, mas se a gente não souber utilizar essa ferramenta, ela acaba muito mais trazendo algum transtorno, sim, do que a gente podendo utilizar ela de uma forma positiva, mas ela já está lá, e a gente concordou em vir com mediunidade ao nascer. A gente concordou com isso como parte do nosso planejamento encarnatório. Então a gente tem que lidar com isso, entender, aceitar, abraçar isso. E esse é um desafio, porque nem todo médium está disposto a aceitar e abraçar a mediunidade. Só que com isso sofre. É o tal do aceita que dói menos. A gente tem que aceitar a nossa mediunidade para a gente aprender a lidar com ela, porque senão a gente só vai ficar batendo de frente e nos frustrando. E aí, tá gostando? Falei um pouco dos desafios, agora a gente vai falar das bênçãos, mas eu vou falar sobre isso no próximo bloco. Fica comigo e a gente volta já. Você deseja compreender um pouco mais como que a tua realidade sutil, a realidade energética e espiritual da tua vida pode impactar no bom desempenho ou não das suas atividades aqui no mundo físico, para você prosperar, atingir os seus objetivos, ter mais disposição, ânimo, criatividade para desempenhar suas atividades, né? E, é claro, poder se sentir feliz, próspero, realizado, realizada? Então, eu convido você a conhecer um pouco mais a respeito do meu trabalho, que é de limpezas energéticas e tratamentos espirituais à distância. Basta você acessar o link que está passando aqui abaixo, né, o endereço do site www.fernandovidia.com.br, e lá você vai entender mais e melhor como que é possível a gente atuar em energias para fazer limpezas vibracionais importantes para que você esteja com essa vibração mais sutil e alinhada com o seu propósito, com o seu objetivo, com as suas metas, né? Com aquilo que você vem realizar e deseja realizar para a tua vida. Tratamentos de limpezas energéticas e espirituais à distância, você confere aqui. Então, fica o convite para você saber mais. É só acessar o site e se inteirar de todas as informações e entrar em contato para a gente poder falar um pouco mais a respeito de como que o tratamento vai funcionar para você. Estamos de volta com a parte 2 então do nosso programa, onde nós estamos falando sobre os desafios e as bênçãos da mediunidade. A gente falou um pouco dos desafios já, alguns deles, é claro, né? E agora nós vamos entender um pouco dessas bênçãos. Como eu já havia dito, nós escolhemos encarnar com mediunidade como uma forma de acelerar o nosso processo evolutivo e mais rapidamente resgatar nossas pendências kármicas, porque a gente tem uma possibilidade muito maior de poder realizar o bem a partir de um processo empático. E esse é o primeiro ponto que eu queria passar para vocês, que é a empatia em relação às outras pessoas, aos contextos. Então o médium ele é muito mais sensível aos contextos diversos
aos quais ele pode estar ali inserido, com o qual ele pode estar em contato, né, ou com os quais ele pode estar em contato. Ele pode sentir a energia da outra pessoa e entender, não como se fosse ela, mas dentro de uma perspectiva muito próxima disso, né, o que ela pode estar passando, o que ela pode estar sentindo, pensando. Então a mediunidade ela pode abrir possibilidades, por exemplo, do médium captar as vibrações mentais e as vibrações emocionais das pessoas. Se ele tiver a consciência disso e ele tiver a disposição de aprimorar essa habilidade, como o manteninha que ele é, de fazer essa captação, mas sobretudo de decodificar isso, ele vai poder trabalhar com esse processo de leitura de pensamentos, leitura de sentimentos, é a chamada leitura de energia. Então a gente lê a energia do outro e entende o que se passa na mente, o que se passa nos sentimentos. Quando essa habilidade é dirigida para o bem, para auxiliar, a pessoa não vai ficar por aí investigando, sabendo o que os outros estão pensando à toa, por curiosidade. Ela vai ter um direcionamento, ela vai ter ali o seu norte, que é poder auxiliar dentro da necessidade do outro, entendendo melhor as necessidades do outro. Imagine você, um terapeuta holístico, ainda um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, que tem uma mediunidade e você desenvolveu isso, trabalhou isso. Melhor você vai conseguir auxiliar os seus pacientes, seus clientes. Porque melhor você vai conseguir chegar até a alma deles, entender o que essa alma de fato está vibrando e está precisando. Olha que bênção, olha que coisa maravilhosa. Esse é um processo empático incrível. E se na área da saúde, aqui nós estamos falando de bem-estar e de cura, cura da alma e cura do físico também. Os enfermeiros, médicos, cuidadores, né, tiveram essa sensibilidade, essa empatia, essa mediunidade para captar e entender as necessidades dos seus pacientes. Algo que vai além do físico, além da necessidade física que aparece nos exames clínicos, né? Então, isso tudo é possível de ser aprimorado em termos de dom e de sensibilidade, desde que a pessoa ela esteja aberta a essa possibilidade e comece a explorar em si quais são os meus dons, o que eu posso fazer com isso, como que eu aprimoro isso. E é claro, é na prática, né? Não tem outro jeito de desenvolver a mediunidade se não for através da prática, tá certo? E aí que vem o outro ponto, que é o trabalho mediúnico. Trabalhar mediunicamente é estar no ambulatório, tá onde o bicho está pegando ali para a gente aprender com as situações. Então, grupos espiritualistas, centros espirituais que trabalham com o desenvolvimento mediúnico, que auxiliam as pessoas a entenderem a sua mediunidade, trabalham com guias espirituais, técnicas, para poder o médium, né, se entender, se harmonizar e atuar com base nas situações que ele está captando. Tudo isso é válido, é importante, então o conhecimento é a chave. Não basta só o conhecimento intelectual, mas também a prática, que vai possibilitar que a gente coloque em prática todo o estudo intelectual, né? Não basta só a gente estudar, é muito bom, é muito importante para a gente entender esses processos sutis espirituais, muitos deles que já são descritos, canalizados por muitos médiuns, escritores, né? Pessoas que psicografaram, muito conteúdo, muito material. Isso é maravilhoso, tem muito conteúdo para ser estudado. Porém, falando de desenvolvimento mediúnico e prática mediúnica, utilização da mediunidade no dia a dia para um fim positivo, auxiliar o outro e, consequentemente, com isso a gente se beneficia, trazendo um karma bom, um karma positivo para nós, quando a gente se dedica a isso, na prática a gente tem o real desenvolvimento. Então não basta só teoria, tem que ser teoria aplicada. Então o trabalho mediúnico é fundamental para a gente ajudar as outras pessoas e com isso a gente acelerar o nosso processo evolutivo. Desenvolver os dons investigativos é um outro ponto fundamental. O que é o dom investigativo? Bom, a mediunidade, como eu já disse, pode possibilitar a gente explorar o universo mental e emocional do outro. Pode ser o encarnado, ser humano aqui no mundo físico, vivo, e o desencarnado, que os chamados mortos, que na verdade continuam vivos, só que num outro plano, um plano mais elevado, né? E a gente consegue entender o que se passa no coração, na alma dessas presenças espirituais, na alma dos seres humanos que estão aí convivendo conosco no dia a dia na terceira dimensão, na Terra. E a gente poder explorar e entender na minúcia de onde vem o problema, qual a origem disso, daquilo. Aí a gente pode fazer análise a nível do inconsciente, questões que estão lá guardadas, né, que não facilmente vêm à tona para a consciência da pessoa perceber, processos de vidas passadas. Então isso é desenvolver um processo investigativo, a gente aprender a utilizar a mediunidade como dom psíquico, um dom paranormal, para a gente ir investigar,
pela intenção, pela força de vontade. Coloca a intenção, vai lá, direciona a mediunidade com foco. Não é só esperar, né? Estou aqui receptivo para ver o que vem, para ser entendido, trabalhado. Não, é você saber direcionar a ferramenta para realizar o trabalho. Isso é fundamental, isso é um grande diferencial mediúnico, tá? E o outro ponto é receber as orientações espirituais. Essa é uma outra bênção maravilhosa, porque o médium ele tem essa possibilidade de estar com esse canal aberto, esse canal intuitivo aberto, para receber as informações do plano espiritual, dos seus guias, da sua equipe espiritual de trabalho, né? Quando a gente conduz todo um trabalho espiritual, um atendimento, né? Possibilita ter ali os meios para auxiliar outras pessoas, porque a gente já se colocou nesse propósito. Quando a gente se coloca como um canal receptivo, intuitivo, mais facilmente o plano espiritual conversa conosco. Imagina só que coisa maravilhosa, você fazer a pergunta e dali a pouco você obter a resposta através dos seus pensamentos, porque a equipe espiritual conversou com você, seu guia espiritual falou com você. Receber orientações, aconselhamentos para a vida, porque você desenvolveu essa capacidade. Olha que diferencial maravilhoso. Então, a mediunidade ela tem assim, muitos benefícios, tem realmente muitas bênçãos. Os desafios eles acontecem geralmente quando a gente ainda não entendeu como utilizar a mediunidade a nosso favor. Porque quando a gente aceita a mediunidade, aprende com ela, a desenvolve, e esse desenvolvimento nunca acaba, diga-se de passagem, né? O médium aqui falando, mas a gente está sempre aprimorando, mas quando a gente está dentro desse propósito, com esse norte, podem ter certeza, muitas bênçãos vêm e o próprio plano espiritual ajuda você nesse desenvolvimento e fala, está pronto para a próxima etapa? E aí? E essa é a pergunta que eu deixo para você, médium, sensitivo, que está acompanhando também. Está pronto para a próxima etapa? Já abraçou, já aceitou sua mediunidade? Me deixe saber. Se você está acompanhando nas redes sociais, os vídeos do Além do Visível, nunca deixe de curtir, né? E de comentar também o que você tem achado. Esse foi um tema maravilhoso de ser abordado aqui. Fico muito feliz em falar de mediunidade, não apenas porque sou médium, mas porque é um tema que é fundamental a gente entender, saber e desmistificar, tá certo? Agradeço vocês que acompanharam até aqui. Se desejarem enviar alguma sugestão de tema para ser abordado no programa, é só mandar uma mensagem por e-mail para mim, alemdovisível@fernandovidia.com.br. Convido vocês a me acompanharem nas redes sociais, @fernandovidia. Deixo para vocês um super beijo, um grande abraço e vejo vocês no próximo programa. Até mais.